Nesses últimos dias, o que mais fazemos é clamar ao Senhor, porque entendemos que Ele disse na sua palavra: clama a mim e respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes. Oh, aleluia! Tem uns 3 crentes aqui comigo que e firmes que tu não sabes. Existem coisas extraordinárias que o Senhor está preparando para você. Ah, eu posso ser mais ousado? Não, posso, você me permite? O que Deus Ele tem para mim e para você já está preparado. E porque ainda não aconteceu, presbítero, se eu estou aqui essa tarde, se eu já tenho tanto tempo esperando, é que Ele está preparando você para o que Ele já preparou. Aleluia! Amém! Eu queria que você olhasse para esse Cristo que está do seu lado. Olha para ele, diga: está tudo no controle de Deus. Só está te esperando. Fica firme, aleluia! Eu estava a orar ao Senhor. Eu disse: Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale com os irmãos? E eu quero dividir com os irmãos aqui. Eu vou ficar em Êxodo, né? Os irmãos já ouviram Êxodo, a saída. Abra aí em Êxodo capítulo 14, amém? Eu gosto muito e eu me senti tão entusiasmado ainda mais quando eu percebi, irmão, eu sou o cara da coletividade, sabe? Eu sou alguém que eu sempre digo quando venho aqui, ó, já estou falando de como se fosse várias vezes, né? É que nós servimos ao Senhor e nossa ideia é trabalhar no coletivo. Sempre é o desafio do pastor fazer que todos pensem da mesma maneira e caminhem com o mesmo propósito. E há um desafio, porque vivendo a coletividade, nós vivemos também o nosso individual. Cada um tem um individual com Deus, um íntimo com o Senhor. E a gente percebeu que esses últimos dias o Senhor falou, se revelou como um Deus que salva, como um Deus que quebra as correntes. Vocês ouviram com certeza isso. Eu tenho certeza, eu não estive aqui, mas não tem como falar de um contexto desse sem falar de um Deus que surpreende, de um Deus que dá saída onde não há mais saída. Aleluia! Porque Êxodo quer dizer saída. Talvez você está aqui, está se perguntando o que você veio fazer, e Deus Ele me trouxe para liberar uma palavra sobre você. O Senhor Ele vai te dar um escape disso tudo que você está passando. Você ouviu isso nesses últimos dias. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e clamá-lo, tenha certeza que o Senhor virá ao seu favor. Com isso eu percebo que o Senhor desceu lá no Egito. A gente vai desenvolver isso aqui. E arrancou a sua igreja de lá. Porque eu entendo que Deus é especialista em quebrar correntes. Deus Ele é um Deus que liberta. Ah, sim, aleluia. Nós aprendemos de um Deus que nos faz entender que Ele arranca-nos do lamaçal do pecado, de nos dar um novo itinerário, nos dá uma nova veste, nos dá uma nova fala, aleluia, nos dá novo alimento, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Mas é só para mexer com você. Deus, irmãos, ele fala de maneiras diferentes em ambientes. Do Egito Deus arrancou o povo, mas da Babilônia o povo que saiu. Do Egito Deus viu alguém para arrancar eles de lá, mas da Babilônia Ele só tocou no rei e disse: abra as portas, quem quiser voltar para minha casa, volta. Eu entendo que Ele é um Deus que sabe salvar, mas também sabe tocar naqueles que já foram tocados e dizer: é tempo de voltar para mim. Amém? Então ninguém essa tarde vai escapar. Não vai ter ninguém, você não pode dizer: eu já estou livre do Egito.
Talvez em algum momento você entrou em Babilônia, mas hoje as correntes também vão cair para você decidir voltar ao altar do Senhor. Amém? Abra aí Êxodo 14. Abriram? Êxodo 14, verso 12. Eu vou começar do 11, tá bom? E diz assim o verso 11, irmãos. 14, 11. E disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, perdão, irmãos, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos aqui, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha aí. Moisés, porém, respondeu o povo. Oh glória. Começou a mensagem de Moisés, tá, irmãos? Não tem mais, oh glória, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós, cadê a igreja? Olha o 15, irmãos, olha o 15, por favor, olha o 15. Até usando a tradição. Então disse o Senhor a Moisés: não é mais Moisés que prega, não é mais alguém que fala, é alguém que está ouvindo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, aleluia, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia. Você consegue não fechar a sua Bíblia? Pode tomar seu assento. Isso. Olha aí, irmãos. O pastor me deu até meia-noite, está tudo certo. Glória a Deus. É brincadeira, irmão. Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa tarde. Nós estamos diante de um texto conhecido dos irmãos, e eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, porque como nós vivemos esse tempo aqui, nós aprendemos muitas coisas com o Deus que nós servimos. Aprendemos muitas coisas com o Deus que nós servimos. E uma delas é que Ele não deixa desamparado aqueles que o buscam. Nós percebemos que o contexto do que está acontecendo aqui no capítulo 14 é que o povo de Deus, ele acabara de receber do Senhor um novo trajeto, uma nova cultura que seria vivida. Eles não iam mais viver como eles viviam nos tempos passados. E o Senhor, ele chega e ele salva. Ele toca nos opressores e diz: agora ela não é mais sua, ela é minha. Ele não é mais seu, ele é meu. A partir desse momento, o Senhor traça um novo itinerário. O Senhor chama e diz assim: agora vocês vão ao deserto, para que lá vocês me adorem, para que lá vocês aprendam a relacionar-se comigo. Antes de eu chegar no 14, eu não quero falar mais da prisão. Muito embora eu falei aqui que o povo estava no Egito, os irmãos sabem. Muitos anos vivendo opresso lá, muitos anos de dor, e talvez alguém aqui hoje serve. Mas eu lembro dos tempos que eu amassei o barro para Faraó. E quando eu me deparo com isso aqui, alegra o meu coração a ponto de me motivar a falar sobre o assunto. O Senhor levou o seu povo até o deserto,
E a primeira coisa que nos deparamos é a ideia de entender por que o Senhor o levou no deserto. Para que o Senhor mudou o ambiente. Porque o Senhor levou o seu povo para marchar pelo meio do deserto. O Senhor precisava transicionar a mente daqueles que estariam com Ele. Porque eu não posso mais me comportar como eu me comportava com os egípcios. A princípio, quando o Senhor me alcança, eu sou salvo e liberto. Mas quando o Senhor me chama para um relacionamento, eu preciso entender que para andar com Ele, não podemos mais nos comportarmos como nos comportávamos antes. Os irmãos percebem que depois de Êxodo vem Levítico. E quem lê a Bíblia aqui, está no início dessa leitura, sabe o quanto é difícil ler Levítico. Porque fala de tudo aquilo de todos os rituais, mandamentos do Senhor, sacrifício, holocausto. E parece não fazer sentido, irmãos. Mas a Êxodo é o Senhor tirando o povo do Egito. Mas Levítico é o Senhor tirando o Egito do povo. Porque o Senhor precisava ensiná-los uma nova cultura. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho do Reino é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Por isso que tem pessoas que não entendem porque nos separamos e damos um tempo de qualidade para adorar o Senhor. E olhar o Senhor ali, o irmão louvar a Deus e bater palma. Eu disse: que maravilha! Isso me anima em ver que ainda há pessoas que entendem a cultura do reino. Quando o Senhor arrancou o seu povo, ele precisava fazer o povo entender que eles não eram mais escravos. Porque quando nós somos libertos das correntes das algemas, nós já estamos livres. Porém, costumes da escravidão nos acompanham. E o Senhor precisava transicionar a mente. O povo estava livre em correntes físicas, mas ainda estava aprisionado em correntes espirituais. E o Senhor prepara ambientes. Por isso que a igreja é esse ambiente. Um ambiente que nos ensina a cada momento como devemos nos comportar tendo uma vida com Deus. Eles decidiram traçar uma jornada com o Deus de Israel. Agora eles não iriam mais servir a um rei, eles iam servir a um Deus. Você precisa entender, amigo, que o que o Senhor estava dizendo o relacionamento com o faraó era uma, mas o relacionamento comigo é outro. O Senhor queria trazer para a sua igreja entender que Ele no deserto ia quebrar alguns paradigmas. Porque no deserto não existia cercos. Fala de liberdade. É quando você não está no Egito, servindo ao Egito, ali aprisionado. E quando os irmãos estão na igreja e dizem: eu não bebo mais, eu não fumo mais, porque o pastor não deixa. Você ainda não saiu, irmão. Estava a cortar o meu cabelo um dia, e você vai entender o que eu quero dizer. E o rapaz, cabelo loiro, disse na sobrancelha, e ele cortando o meu cabelo, ele disse: você é pastor? Eu disse: rapaz, eu não gosto porque na igreja não pode nada. Eu disse: pode sim, irmão. Lá pode beber? Eu disse: pode. Pode fumar? Pode. E é porque eu ainda pego umas meninas, sou casado, mas e eu posso pular cerca? Eu disse: pode. Então essa igreja é boa. Eu disse: mas o senhor faz isso? Eu disse: não. Se pode, por que você não faz? Ele disse: eu não faço, não é porque é proibido, é porque eu escolhi não fazer. Aleluia! Eu não estou na igreja porque o pastor me obriga a vir, porque eu tenho medo do inferno, porque eu tenho desejo de ir para o céu.
Quando você chega a esse lugar, irmão, você se torna um crente maduro. Era isso que Deus estava querendo fazer com o seu povo. Filho, eu não quero mais fazer cercados. Eu não quero dar mais limites a você. Eu quero que você aprenda comigo, relacionando como um pai e um filho. Sabe o que ele estava dizendo ao seu povo? No deserto, eu vou te ensinar que você não precisa mais plantar para comer. No deserto, no Egito, lá na prisão, eles suavam, plantavam e comiam, porque era da colheita da terra. Mas quando eles foram seguir a jornada com o Deus de Israel, no deserto não tem como plantar nada. E aí entendemos porque vivemos alguns desertos no nosso ministério, na nossa vida. Por que, presbítero? Porque nos tempos passados você ia atrás do trigo, você plantava, mas no deserto com Deus o pão não vem de baixo. Eles comiam daquilo que a terra dava lá no Egito, mas no deserto não. Quando o povo de Deus teve fome, Deus disse: eu vou mandar o maná do céu, porque quem anda comigo não come mais das coisas. Quem tem vida comigo, quem tem relacionamento comigo, precisa entender que o ambiente faz parte do processo para viver uma vida de promessa. Não está entendendo não? Você sabe qual é o nosso problema como igreja? Porque você está acostumado a fazer as coisas. A gente fica altivo, apressado. A gente quer logo. É uma geração que pede hoje, quer amanhã, e diz que confia em Deus. Mas o Senhor está dizendo: meu filho, você não entendeu? Não é você que faz, sou eu que vou fazer. A partir do momento que você decidir entregar sua vida para mim, eu preciso fazer você entender que eu sou o provedor da sua mesa. Não é você mais que vai lá labutar com o sol. Você não é mais escravo, descansa. Talvez o Senhor trouxe alguns cristãos aqui para dizer: por que está lamentando? Por que está preocupada com as coisas? Talvez você pensou: meu Deus, agora que eu sou crente as coisas pioraram. Não é que pioraram, é porque agora não é você que faz, é Deus que manda. Você precisa confiar em Deus, meu irmão. Minha irmã, entenda que Deus te trouxe aqui para te dizer: uma vida comigo, mas é uma vida de milagres. Você não anda mais acorrentada, você decide andar comigo. Se eles quisessem ir para a esquerda, eles podiam. Se eles quisessem ir para a direita, eles podiam. Eles tinham que decidir andar com Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Em nome de Jesus. Quando o povo precisava ir e para saber onde ia, o Senhor enviava uma coluna. A nuvem vinha e ninguém podia se prender ao lugar, porque no deserto a gente não se prende a paredes. Eles eram nômades. Olha aqui para mim, por favor. Não era Moisés que dizia para onde eles iam. Moisés era aquele que conduzia o povo, mas quem guiava o povo era a nuvem. Porque quando a nuvem se movia, toda a congregação precisava ir aonde a nuvem estava indo. Com isso, Deus dizia para eles: não plante aqui, porque se a nuvem se mover, você não vai conseguir. Você vai se prender ao que você está plantando. Com essa palavra o Senhor está falando para alguém aqui. O Senhor trouxe você aqui para fazer você entender uma coisa: não se distraia com aquilo que você está carregando. Se você anda com o Senhor, só carregue aquilo que você consegue fazer andar. Às vezes nós buscamos coisas no meio de uma vida com Deus que você não consegue levar quando Deus diz: vai. Se o povo ficasse carregando muitas coisas, na hora que a nuvem se movesse, eles não iam conseguir acompanhar.
porque a nuvem não espera ninguém. A nuvem anda e o povo de Deus tem que ir atrás da nuvem. Irmão, não é o céu que vai atrás da terra, é a terra que tem que ir atrás do céu. Deus estava levando o seu povo para ensiná-los a caminhar junto, a estar com Ele, a não se estabelecer e não se prender às coisas terrenas. O Senhor os chamou e disse: olha, vocês irão ao lugar que eu vou estabelecer. Existe uma terra que manda leite e mel. Quem quer ir para essa terra? Às vezes nós celebramos e precisamos celebrar, é verdade, porque saímos do Egito, mas o que nos aprova não é sair do Egito. O que nos aprova não é vencer o Egito, porque quem venceu o Egito por você foi Deus. Quem te libertou foi Deus. Quem te arrancou na mão do diabo foi Deus. Então não te cabe, não cabe a mim como líder, não cabe a você como cristão celebrar a libertação, porque não pertence a você. O que aprova um crente não é vencer o Egito, porque quem venceu foi Deus. Aleluia. A aprovação do crente é vencer os desertos. E aqui está onde nós vamos chegar. Nós vivemos tudo isso aqui 7 domingos, aprendendo com um Deus que nos dá vitória em cadeias. Há um Deus que ouve a oração dos crentes, mas eu preciso ter uma mentalidade de continuidade. Aleluia. Eu não posso ser apenas liberto. Um outro dia eu vou explicar isso aqui, no dia que o pastor me convidar de novo. Eu acredito que Deus nunca quis levantar Moisés. É loucura, irmãos. Deus só levantou Moisés quando José morreu. Quando José estava vivo, o Egito não era Egito, porque José governava o Egito. Aleluia. Deus nunca teve problema com o Egito até José morrer. Depois que José morreu, o povo de Deus sofreu. Quem foi Moisés? Libertador. Deus só precisa libertar quem está preso, mas quem governa não precisa ser liberto. Entenda, leia lá Êxodo capítulo 1. Depois que José morreu, o faraó, não conhecendo José, afligiu o povo de Deus. Aleluia. Quando José estava estabelecido no trono no Egito, quem governava o Egito era José. Aí eu pergunto para você, por que Deus nunca quis? Para mim, o plano original de Deus não foi Moisés. O plano original de Deus foi estabelecer José. Porque Deus quer que você governe sobre qualquer Egito que você entre. Está chegando um tempo de família, pastor. E tem pessoas que falam assim: eu sou crente, eu não vou na ceia de Natal. Todas as minhas ovelhas vão lá e invade. Fala de Jesus para todo mundo lá. Ah, mas lá tem um vinho, tem cerveja. Irmão, quem é cerveja diante do seu Deus? Posso falar uma coisa? Quando eu chego em São Sebastião, na cidade, eu já vim orando dentro do meu carro: ah, Satanás, você perdeu, chegou José na cidade. Pode sair daqui, quem anda aqui é o José de Deus. Posso te falar? Não tenha medo daquilo que está afligindo a sua casa. Chegue lá com a mentalidade de uma governadora. Chegue lá com a mentalidade de um governador, dizendo: ei, quem domina esse Egito aqui sou eu. Eu é que... Porém, José não deu continuidade. É isso que eu quero falar com os irmãos. O problema não é eu viver o meu ministério. O problema não é o pastor viver o tempo dele, é ele estabelecer uma continuidade. Quem vai continuar? Os meus filhos precisam continuar aquilo que Deus começou em mim. Por isso que eu acredito, amigos, irmãos, que a questão que Deus
ele não vai fazer algo novo. Ele não vai estabelecer algo novo, ele vai ser algo contínuo. Porque Deus só precisa fazer uma nova Monte Sinai se a velha der errado. Mas se estiver dando certo, Deus vai continuar fazendo. Você está compreendendo o que Deus está falando? Ele está dizendo: olha, o que eu vou fazer através de você vai tocar todos os seus familiares. Os seus filhos vão tocar nos seus netos, os seus netos nos seus bisnetos, porque eu sou um Deus contínuo. Ei, irmãos, isso aqui é sério. Eu fazia culto de libertação, ainda faço, mas o meu sonho não é fazer mais nunca culto de libertação. Eu quero fazer culto de governo, ensinar o povo a governar a sua própria vida. E é isso que Deus está querendo de nós. Mas o Senhor percebeu que o povo estava preso. Deus fez o quê? Um plano adicional. Vocês entendem o que Deus está falando? Eu saí do Egito, eu caminhei com o Senhor, eu provei do pão, eu provei da água. Mas vem os desafios do processo de relacionamento. E eu entro aqui para o texto para a gente entrar para a mensagem. Olha aqui. Eu precisava mostrar para você tudo o que havia acontecido. Quando o Senhor está na sua igreja marchando, que a igreja não parava, Deus deu uma ordem ao seu líder, porque o líder, ele vai traçando tudo que Deus vai falando para ele. Ó, a nuvem está indo para cá, vamos para cá, entra na tenda, ouve o Senhor, vai para lá, e o povo vai indo. Olha aqui. Só que a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para eles: aí, vai para o Piairote. E os irmãos aqui sabem que Piairote é beco sem saída. E no entendimento do rei do Egito, Deus endurecendo o seu coração, disse assim: eles não sabem para onde estão indo. O general de guerra de Israel é fraco de geografia. Esse é um caminho que não tem saída. Esse é um lugar que não tem escape. Então eles disseram: nós vamos capturá-los, nós vamos destruí-los. O povo marchou. Olha aqui para mim. E quando chegou lá em Êxodo capítulo 14, onde os irmãos estão, toda a congregação estava lá. E eu sei que aqui também não é diferente. É assim que as ovelhinhas lá ficam quando vem um tempo de aflição. Eu recebo o WhatsApp. Eu tenho certeza que Moisés não recebeu porque ele não tem um iPhone, eu tenho um Samsung. E pararam o pastor da igreja e disse: ei, como é esse negócio de ser crente, rapaz? Eu estava de boa lá, o Senhor me traz para cá. Olha só, para morrer nesse deserto, para morrer nessa situação. Antes de eu ter ficado lá atrás, antes de eu estar lá onde nós estávamos, amassando bala para Faraó, comendo das suas cebolas, comendo do resto. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eles perceberam que está ali onde o Senhor estava. Eles olharam para trás e perceberam que os egípcios começaram a persegui-los. Aonde eles estavam, irmãos? Eles estavam no Egito. E o Egito estabeleceu o seu exército e disse: eu vou atrás de quem foi salvo. Eu vou atrás de quem está liberto. Porque o diabo, ele não desistiu de mim, de você. O diabo, ele não está aceito, ele não aceita saber que hoje você não é mais dele. Então perceba que uma vida cristã, andar com o Senhor, vai remeter em você a responsabilidade de não olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você vai ver quantos demônios você venceu e hoje te persegue. E hoje todos os dias tenta te provar e dizer: eu vou te tragar de volta. Perceba que quem vai atrás deles não são os moabitas, não são as outras dinastias, são o Egito.
Olha o que Deus está falando para mim e para você. A igreja estava fugindo, estava caminhando para Canaã. E em certo momento eles começaram a temer o Egito. E o Egito na vida da igreja é o passado. Eu paro esse ponto aqui para falar com alguém que está aqui dentro. Não é fato de você ter feito os teus inimigos ser passados, as suas aflições ser passadas, que elas não vão te perseguir. Elas não vão desistir de você. Saber que anda com Deus não faz você alguém que não serve, não é uma redoma de vidro. O passado, o Egito começou a ir atrás do povo de Deus, irmãos. Eles começaram a ficar aflitos a ponto de blasfemar contra tudo aquilo que o Senhor havia dito, feito. Eles começaram a esquecer de tudo que Deus fez, porque quando o desespero bate na vida de um crente, vai determinar o nível de fé que ele vive. Então eles pararam a igreja, eles chamaram o pastor, e Moisés, como um bom pastor, disse: agora eu tenho um sermão para vocês. Mas não era apenas o passado. Quando eles começaram a acelerar os passos, eles perceberam que diante deles estava o mar vermelho. Diante deles estava o mar vermelho. O presente deles era o mar vermelho. O mar vermelho era algo que era impossível de se atravessar. Talvez você, cristão, em um momento da sua vida, do seu ministério, você já viveu isso que o povo de Deus viveu. O passado te persegue, o teu presente te assombra, mas o futuro de Deus te espera. Eu vou repetir, tem crente que não entendeu ainda essa tarde. Deus me trouxe aqui para dizer a você: caminhe comigo. O teu passado pode te perseguir, o teu presente pode estar trazendo aflição a você, mas o meu futuro está te esperando para viver um tempo. Tem crente aqui entendendo, porque só Deus e você sabe que você vive. Deus me trouxe aqui para trazer uma resposta para crente, para quem está vivendo peleja, para quem está vivendo deserto. Deus está dizendo: olha, o teu passado pode te perseguir, esse presente pode até te assombrar, mas existe um futuro esperando. Oh, aleluia. É nesse momento que Moisés resolve pregar. Porque crente sabe pregar no momento de aflição. Agora o pastor é alguém, Moisés é alguém que não podia murmurar como o povo. Moisés era alguém que precisava ser o equilíbrio. Ele também estava sendo assombrado pelo passado. Ele também estava sendo assombrado pelo presente, perseguido pelo passado. Mas ele tinha uma palavra. Quem somos nós num tempo como viveu o deserto? Nós precisamos ter uma palavra. Nós precisamos estar na palavra. E Moisés abriu e disse assim: olha, eu tenho uma mensagem para você. Sabe esses inimigos? Sabe esse passado que hoje você consegue enxergar? O meu Deus manda você descansar. O meu Deus manda te dizer que não vereis mais essa peleja, não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Moisés começou a pregar no meio do deserto, no meio da aflição. Por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te separei como alguém para ser Moisés na sua casa. Não se desespere, você não pode mostrar a sua dor e a sua luta. Chore e clame a mim, porque você precisa ter uma palavra. Porque se você parar, a sua casa para. Se você parar, a sua família para. Eu te separei para ser o ponto de equilíbrio daquele lugar. Quando todo mundo se desesperar, você vai se levantar no meio daquele deserto e vai dizer: descansa, porque o meu Redentor vive e ao seu tempo se levantará ao meu favor. Será que tem crente aqui essa tarde que celebra essa...
O povo assiste. Está no capítulo 14, 15, que já tem um novo epígrafe. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Espera aí, você quer que eu leia o 14? O 14 está dizendo: ó, vós não tereis de... o Senhor pelejará. Aqui é o sermão de Moisés. Espera aí. Só que no 15, Deus está falando: Moisés, por que clamas? A pergunta que não quer calar é: Deus falou com Moisés ou não? Mas ele pergunta: por que está clamando a mim? Ele está dizendo assim: Moisés estava em oração. Mas não está escrito a oração de Moisés. Moisés contou coisas para Deus que os escritores não puderam colocar. Porque a aflição e a dor e a angústia de quem tem uma palavra no meio dos desertos não são explícitas para ninguém assistir. É Deus e Ele. Se Deus falou, por que clamas a mim? Porque Ele estava clamando. Deixa eu te falar, Deus sabe tanto que Ele me trouxe aqui para dizer: eu tenho ouvido atentamente o seu clamor e a sua oração. Talvez tem pessoas que não entendem o que você passa, o que você vive, quantas vezes você desce de madrugada, as lágrimas que você desce, mas que você derrama, mas o Senhor está mandando te dizer: eu sei, já contemplei, já ouvi as suas orações, e num tempo determinado, chamado hoje, eu estou trazendo uma resposta. Quem crê nessa resposta? 3 crentes, 4 crentes creram. Tem resposta para crente aqui nessa parte. Tem resposta. Seu deserto, quem sabe é você. A sua luta, quem sabe é você. O seu gemido é só você e Deus. Porque Moisés parece que entendeu aquilo que nem havia sido escrito ainda. Entra no seu quarto, feche a sua porta e clama ao Pai secreto. Clama ao Pai secreto, oh glória. Clama ao Pai secreto, porque aquele que te assiste em secreto te responderá publicamente. Oh as suas dores ocultas, o Senhor está dizendo: não se preocupa não, porque todo olho verá, toda língua verá e terá que confessar que o Senhor dos exércitos te arrancou da mão de Satanás. Não foi para perder, mas foi para vencer. Não foi para chorar, mas foi para sorrir. Deus me trouxe aqui para te dizer: levante a cabeça e entenda que eu estou no controle de tudo, e já ouvi o seu clamor e tenho resposta para você. Agora olha aqui para mim. Se ele clamou, não está escrito, mas quem clama quer o quê? Quer o quê? Mas, peraí, então está uma coisa errada. Vou ler para vocês, não sou eu, tá vendo? 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Quem está pedindo? Quem está perguntando? Quer uma, mas Deus fez outra. Você já parou para pensar nisso? Quem pergunta quer resposta, mas por cima de uma pergunta Deus fez outra. Ele: por que está clamando a mim, Moisés? E isso nos deixa meio... Deus em seguida disse assim para ele: diga ao povo que marche.
Aqueles que não entenderam, vou rasgar para você entender agora. Deus estava dizendo: Moisés, não é mais tempo de responder perguntas, mas chegou o tempo de você me conhecer como um Deus que responde respostas. Ele estava dizendo: diga ao povo que eu sou o Deus que responde respostas. Não entendeu não? Foi? Está uma vermelho na sua frente. Diga ao povo que marche. O trabalho deles é marchar, e o meu como Deus é de abrir uma... O problema é da gente é achar que Deus só responde pergunta, mas Deus é nesse tempo que hoje está dizendo para mim e para você qual é a resposta que você está dando com a palavra que eu já te entreguei. Aramanagara, chega de perguntar, agora é hora de responder. Não entendeu não, né? Vou rasgar para você entender. Fica em casa 2 anos, mas agora é hora de marchar. Diga ao povo: chega de ficar em casa, agora é hora de ir, de evangelizar, de adorar. Deus está dizendo: eu vou te responder, mas eu vou responder de acordo com a resposta que você está dando. Parado ou não. Tem crente que quer arranjar um emprego em casa, um emprego em casa não dá. Deus está dizendo: sai atrás do emprego, porque eu vou abrir a porta. Deus está dizendo: clama que eu te respondo, busca que me acha, porque quando você der uma resposta, eu vou dar outra por cima. Se quer uma coisa para anotar aí, você pode anotar: o Deus de hoje é um Deus que não está agindo, mas é um Deus que reage. O Deus da sua igreja, o Deus que te separou essa tarde, está dizendo a você: eu já entreguei a tua vitória. Eu não preciso provar mais nada para você, que eu sou teu Deus. Lembra de quantas coisas você já passou? Lembra? Você lembra de quantos livramentos eu te dei? Lembra? Agora é hora de eu ouvir algo da sua parte. Agora é hora de você fazer e de me assistir. Agora eu quero ouvir a sua voz. Agora eu quero ver você marchar. Agora eu quero ver você render a mão e adorar. Outrora eu estava aí, há 7 anos atrás, nos paredões da vida, com uísque na mão. Aí Deus visitou e disse assim: é para ficar em casa? Não. Você lembra, meu filho, que eu te libertei lá atrás? Agora é hora de fazer as coisas acontecerem. Agora é hora de você sair, pregar a minha palavra, evangelizar, de acordo com a resposta que você me der. É a resposta que eu vou te dar. Você quer que Deus liberte? Ore. Você quer que Deus salve? Jejue. Você quer crescer no ministério? Busque, esteja disponível, porque Deus está dizendo: a minha resposta vem atrás da sua resposta, porque eu sou um Deus que estou reagindo ao seu agir. Essa foi a mensagem. Deus, essa mensagem. Ele disse: diga ao povo. Não era para ele. Deus não estava dizendo para Moisés, porque ele falava: Moisés, eu sei que você acredita em mim, porque você foi o único que disse que eu sou Deus no meio da aflição. Essa mensagem aí, ele disse: diga ao povo, não diz a você. A mensagem do povo é uma, a nossa é outra. Você está pensando que a gente está fora? Vou ler para você. Você me permite ou não? Aqui, ó. E tu? Você não está falando. Aí. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, aleluia, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eu trouxe uma mensagem coletiva, mas agora eu quero entregar algo individual para encerrar esse sermão. Deus falou na igreja, mas Deus também quer falar com você individualmente.
Eu sei que você acredita em mim como todo mundo acredita. Mas você precisa entender que desde os tempos passados eu te separei. Eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Eu te elegi como profeta às nações, diz o Senhor. Você precisa entender que eu te escolhi com um propósito. E nas horas de aflição, de processo, de deserto, que você precisa entender o chamado que eu tenho na sua vida. É agora, nesse momento que a porta fechou, que as aflições e o passado vêm te perseguindo, que você precisa entender por que você foi chamado por Deus. Esse era o sermão, isso que Deus estava falando com Moisés, e hoje fala com alguns separados e escolhidos de Deus. Eu preciso fazer você entender, Moisés, que eu te estabeleci como algo, para um tempo, para um povo. Deus separou cada um de nós para fazer algo estabelecido dentro do seu reino. E o Senhor falou para mim dentro desse texto: diga para alguém, porque tem pessoas que vão ficar bem atentas ao que Deus vai falar agora. Desde o ventre da sua mãe, eu te estabeleci como a chave desse mundo. Eu vou repetir que a palavra é essa. A palavra profética para essa tarde é essa. Você é chave de Deus. Você pode olhar para mim e dizer: Deus escolheu você como chave. A gente não está acabando já. Deus escolheu você como chave. Presbítero, prova para mim que Moisés é uma chave. Moisés nasceu. Ele nasceu de uma mulher que se relacionou com um homem da tribo de Levi. Nós sabemos que a tribo de Levi está ligado aos levitas à adoração, serviço. Moisés foi levantado para ser em ofício um libertador. E Deus, Ele habita no meio dos louvores. E quando nós louvamos, gera ali. Por isso que ela não poderia escolher um varão de uma outra tribo. A mulher, a tipologia da mulher, Joquebede, é a igreja na terra, se relacionou com adoração. Isso aqui é para quem está voando já no espírito, viu? Você não vai encontrar isso aqui, é algo que Deus tem por trás, a vida por trás das letras. Quando a igreja se relaciona com adoração, vai gerar libertação. Por isso que quando Joquebede se relacionou com o varão de Levi, da adoração gerou um Moisés. Moisés, ela não conseguiu suportar, porque Moisés era projeto de Deus. A igreja só segura algo de Deus por pouco tempo. A gente protege só alguns meses, só por um período. Depois daí é Deus que leva. Mas ele não saiu antes do tempo. Ele só saiu das mãos de Joquebede da igreja no tempo certo. Tem um tempo certo para Deus manifestar você no Egito. Deixa eu te contar, não é você que vai, é a igreja que te leva. Eu falei a um certo pregador, uma certa feita, ele se ofereceu para pregar lá na igreja. Eu falei: não precisa de pregador não, desculpa. Eu vou te dar um conselho: não me tenha como o filho de Belial. Não vá a lugares que Deus não te leva. Só vá a lugares que Deus está te levando. Eu não vou a lugar nenhum que Deus não está me levando. Quando ele foi porque ele foi levado por Joquebede. Quando colocou ele na água: ei, você vai pegar aqui, já estou acabando, calma, não joga tomate. Quando a
igreja, Joquebede lançou ele nas águas, que ele fosse aproximando da porta do palácio, para ele ser um libertador. Não existe libertador que não tenha passado pelas... Antes de Jesus libertar, antes de fazer qualquer ato no seu ministério, ele passou pelas... Por isso que um bom libertador, primeiro ele vai passar pelas águas. E não é você que mesmo se batiza, é a igreja que te lança nela. Não está entendendo não? Vou rasgar para você entender que agora você vai dar glória. Tem uma cachoeira de revelação descendo daqui, que você nem sabe. Por isso que Jonas não deu certo. Primeiro ele precisou passar pelo peixe, e o peixe estava onde? Para libertar Nínive, ele precisava primeiro passar pela... Deus tem um propósito para tudo que você está vivendo. Deus te separou, te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você precisa entender que você não é um acaso, não. Ainda que todos possam esquecer de você, diz o Senhor, ainda que uma mãe possa esquecer de um filho que amamenta, eu digo à minha igreja hoje, aos meus escolhidos, eu tenho te assistido, espera cada etapa, cada processo. Eu tenho escolhido você para um tempo determinado, para você entender que eu te separei para ser uma chave no meio de cadeias. Olha aqui para mim. Quando ele passou pelas águas, ele foi carimbado como um bom libertador. Quando ele chegou na porta do palácio, ele era israelita, hebreu, e que estava tomando banho era egípcio. Um hebreu podia entrar no palácio do rei. Então você está me dizendo que a porta está trancada. Se um hebreu tentasse entrar no palácio dos egípcios, a porta está. Mas você precisa entender que para quem te escolheu, não existe porta fechada. Porque a porta que Deus ninguém pode ir. Você precisa entender que Deus separou você para abrir portas que ninguém consegue abrir. A primeira porta que se abriu foi a porta do palácio do Egito. Ele começou a crescer dentro do Egito, dentro do palácio, não foi no Egito, foi dentro do palácio. Por quê? Porque ele era escravo, mas ia libertar escravo. E escravo não liberta. Ele precisava ser príncipe, porque só o príncipe liberta escravo. Eu não posso libertar escravos com a mentalidade de escravo. Eu preciso libertar escravo com a mentalidade de príncipes e princesas. Chega em casa dizendo: o Senhor é da minha vida, eu vou vencer, eu já venci, algo vai acontecer. Adore a Ele como um príncipe, como uma príncipe. Meu Deus, o Egito foi o lugar que Deus escolheu. Oh Deus, Satanás estava tentando matar Moisés, mas não conseguiu matar, porque Deus resolveu esconder o seu projeto. E quando Deus esconde, ninguém. Talvez você está dizendo: ninguém está me vendo. Deus está te escondendo. É proposital, ninguém te vê. Porque você está aí, ninguém está te vendo, mas você está crescendo. Oh, glória, está entendendo, né?
Você não está vendo o que Deus está vendo. Você não sabe as reuniões e as conversas que tem por trás. Mas Deus que vê todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e maus pensamentos. Eu vou rasgar, que tem gente que não entende, mas vai entender, porque até Banguelo come essa mensagem aqui agora. Entenda que foi assim, quando José e Maria tiveram Jesus. A verdade é que Herodes disse: mata todos os. E o rei do Egito disse: mata todos os. Coincidência, né, irmão? Aí Deus olhou para José e Josézinho, leva um menino por. Quem é bom de beber aqui? Egito. Leva um menino para o Egito. Sabe o que ele estava dizendo a José? Jesus é o meu projeto. Pode levar para o Egito, porque eu escondi um lá no Egito uma vez e ele não achou. Se o diabo continua tentando matar, a estratégia é matar, a minha continua sendo a mesma, esconder no mesmo lugar. Vai ser no Egito. Projeto de Deus não pode ser interrompido pelo diabo. Entenda o que Deus está falando para mim e para você. Deus colocou Moisés para crescer dentro da casa do diabo. Ele disse: Satanás, pois é, para ele, você vai ter que dar comida ao meu projeto. Você vai ter que dar roupa ao meu projeto. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo é de Deus. Eu gosto da linguagem de Hernando Dias Lopes, que ele disse: Satanás é como um cão na coleira, só vai até onde Deus deixa. Volta. Deus está no controle da sua vida. Você escolhida, você escolhido. Deus não vai deixar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e estão na tarde desse dia, de mão levantada, adorando. Deus está no controle e está dizendo: descansa. Ele cresceu e fez o que não deveria fazer: fugir. Foi parar em Arã. Quando chegou lá, a porta da casa do sogro dele se. Porque quem é chave de Deus, não existe portas. Até existe até você chegar. A porta estava trancada até você entender que você é projeto e chave de Deus para ele. É você que vai abrir, é você que Deus escolheu. Não estou entendendo não. Eu vou ter que ir para esse texto aqui. Deus chamou Moisés de Moisés. Eu tenho ouvido, visto, desci. Eu vou salvar o povo está preso. Segura essa. O povo estava preso. 7 domingos chorando, clamando a Deus por libertação. É ou não? Aí Deus foi lá no deserto. Moisés apacentando as ovelhas. Peraí. Se o povo de Deus é de Deus, por que Deus não foi lá e... Deus falou assim: tem uma porta fechada lá. Eu vou ali no deserto buscar a minha chave. Essa chave tentou até fugir, mas eu vou lá pegar ela. Bora, Moisés. Bora. Aí você está dizendo o quê? Ei, calma. Tem pessoas que acham que eu estou falando uma heresia e eu vou lhe quebrar agora. A chave não é tudo. Porque a chave do meu carro está ali. Mas lá em casa, a chave de casa é melhor. Quando eu chego em casa, sem ela eu não entro. Mas ela sozinha já não. Você é chave. Mas sem o dono dela, você não é nada.
Eu já joguei muita chave fora que não tem mais utilidade. O que eu achava que não tem utilidade, a gente joga fora, tira do chaveiro. Mas não é o seu caso. Deus te escolheu e está dizendo: estou pegando você com as minhas mãos. A mão de Deus está descendo aqui para dizer a você: você é minha chave. Te pego hoje. Eu te separei para abrir portas. Na terra não haverá porta fechada se você está nas minhas mãos, minha chave. Eu te separei para abrir as portas desse lugar. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, contra a minha chave, porque eu sou o Senhor que pego você pela mão e faço você entender que se separei nesse tempo. Se prepara para grandes coisas. Ele voltou, abriu a porta do Egito. Os portões do Egito abriram para que o povo descesse a chave. No deserto, e agora que não tem mais porta? Quem lhe disse? Ele fez conhecer. Deus fez ele entender que não é chave ainda de portas físicas apenas, mas também de portas espirituais. O povo chamou Moisés. O povo não foi atrás de Arão, o povo foi atrás de... Disse: Moisés, é o seguinte, a gente está... Moisés, espera aí, que eu vou ali. Quando ele clamou, as portas do céu se abriram, as janelas do céu se abriram, e começou a cair pão no meio do deserto. Porque quem é chave do Deus, tem céus abertos para quem é chave. Por isso que você entende agora que quando Elias disse assim: não vai chover, trancou. Mas quando Elias clamou, abriu. Porque quem é chave, abre e fecha lugares e portais. Ambientes serão abençoados através das chaves que se estabelecerão nesse tempo na mão daquela pessoa certa, do Deus certo. Deus está dizendo: você é minha chave. O povo teve sede, e Deus chamou ele e disse: vai, Moisés, lá na rocha, toca lá, porque você é a chave que abre portas. Tem muita gente com sede, mas através de você vai ter água, Moisés. Tem muita gente aí vivendo no deserto. Por isso que eu vim hoje aqui para ser chave na vida de algumas pessoas. Deus me trouxe aqui para abrir portas e portais, para você beber de uma água que você nunca bebeu, para você comer uma comida que você nunca comeu. Entenda que você foi separada, você foi ungida não para ser derrotada, rapaz. Você foi separada e ungida para vencer. Você é minha chave. Através de você vou alimentar muita gente. Através de você vou fazer muita gente que está sofrendo cantar o hino da vitória. Por isso que quando Deus falou com Moisés, disse: Moisés, toca lá. Eu já lhe falei várias vezes que você é minha chave. O povo vai marchar, mas você é minha chave. Tem pessoas que elas serão abençoadas através de você. O povo passou porque tinha uma chave entendida na mão de Deus para desatar os nós que estavam fechados. Você não sabe, mas sentadinha nesse lugar que você está, Deus está abrindo a chave, está abrindo portais de livramento. Eu vejo laços de morte sendo quebrado no meio da sua parentela, da parentela de algumas pessoas. Você está dizendo: eu não presto mais para nada, eu estou aqui estagnado. Deus está dizendo: não, você é chave para a sua família. Porque quando você está na minha obra, quando você está na minha casa, eu envio os meus anjos para cumprimento da minha palavra. No Salmos 91 está escrito: e dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Deixa eu te contar, Moisés, deixa eu te contar a chave. Por causa de você tem muita terra ferida sendo sarada.
Por causa de você tem muito laço de Satanás sendo quebrado. Satanás, você perdeu. Existe uma igreja que reagiu. Existe um Moisés que vai se levantar para tocar naquilo que está te impedindo. Deus está dizendo: vai, porque eu já te entreguei a vitória. Levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Receba em nome de Jesus o encorajamento de Deus. Pode ir. 2022 será diferente. Pode ir. Deus está dizendo para mim e para você: diga para minha igreja, meu filho, que os portais serão abertos. Mande ela levantar a cabeça. Mande ele levantar a cabeça. Volta lá, porque aquilo que deu errado vai dar certo. Volta lá, porque o lugar que estava fechado vai se abrir. Volta lá, porque o processo já foi visitado. Volta lá, que a bênção já foi determinada. Volta lá, porque a porta já se abriu. Volta. Vai acabar. Tinha tanta coisa para liberar em você. Deus está revelado que fala